Jesus, né? Sobre Cristo, sobre esse centro da vontade do Senhor na nossa vida. E aí ele, essa semana, ministrou mais um pouquinho, eu queria conversar com os irmãos a respeito disso, tá? Então abre aí, ó, Mateus 24, 14. Mateus 24, 14, né? E diz assim, olha que texto interessante, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Correto? E então virá o fim. Certo? Deixa eu tentar falar um negócio aqui para você. Que assim, ó, os nossos antepassados, muito se pregou sobre salvação, não é? Você lembra, antigamente os pastores e os evangelistas, eles saíam pregando sobre salvação, né? Como você é salvo, salvação. Mas poucas as pessoas são as que falam sobre o reino de Deus. Então, tipo assim, não é após a gente pregar a salvação que virá o fim. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus em Mateus está dizendo o seguinte, no verso 14: e este evangelho do reino, não da salvação, o evangelho do reino, certo? Está escrito aí, 14, será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Qual que é a nossa missão, então? É pregar o evangelho do reino de Deus. Porque a salvação, querido, de verdade, já muito se pregou. Só que a gente precisa começar a aprender sobre o que Jesus pregava. Jesus, ele não pregava sobre salvação, porque ele era a salvação, ele é o Salvador. Então, tem uma passagem lá nos evangelhos que vai falar o seguinte, que Jesus, quando ele queria ir para uma cidade, ele enviava os discípulos na frente. E os discípulos pregavam a salvação, pregavam sobre Jesus, sobre as coisas maravilhosas. E ele ia depois e pregava o reino. Porque, já pensou, eu ir pregar de mim mesmo? Não é algo assim estranho? Já pensou ele sair pregando dele mesmo, da salvação? Então a gente precisa entender que salvação é uma coisa e reino é outra. Não são coisas misturadas. E aí, o que acontece? Por que o fim talvez demore, né? Eu tinha um amigo, né, que o pai dele era crente, e esse amigo meu era pequeno, a gente ia na escola, e naquela época, era poucas as pessoas que eram crentes, né? Essas pessoas, tipo assim, era até excluída da sociedade, porque você é crente, é chato, é não sei o que lá, e eu, por muitas vezes, eu olhava para esse meu amigo e falava. E um dia, depois de muitos anos, eu já era casado, eu encontrei com ele. Ele chama Kleber, lembra dele, Elaine? Eu falei para você, ele até foi em casa. Eu encontrei com ele, né? E aí acontece, tinha acabado de me converter, estava indo na igreja, falei para ele assim, Kleber, mas você não tem medo, porque a palavra de Deus fala que Jesus está voltando. Ele falou assim, olha, Marcelo, desde quando eu nasci, eu escuto meu pai dizer que Jesus está voltando, faz mais de 2000 anos que ele está voltando e não voltou ainda. Então ele falou assim, eu não estou esquentando minha cabeça com isso daí não. Por que será dessa demora? Porque às vezes o evangelho do reino, o verdadeiro evangelho, ele não tem sido pregado. Você lembra da oração do Pai Nosso? O que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Não está dizendo assim, vamos nós para o teu reino, vamos nós para o céu. Não, ele está falando o seguinte, viu? Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Então qual que é a nossa missão como igreja, como um homem, uma mulher de Deus? É pregar o evangelho do reino, querido. É propagar este evangelho. Esta é a nossa missão. E quando a gente começa a entender isso, as coisas começam a clarear no nosso caminhar. Correto? Vamos lá, viu? Aqui é igual aqueles carros a álcool, sabe? Vai esquentando, daqui a pouco engrena, então tenha paciência comigo. Né? Não é igual o nosso pastor que já sai, né? Ele já sai engatado em segunda e vai que vai. O homem, né? Aqui não, desculpa. Mas devagarzinho a gente vai chegar onde eu quero te levar nessa noite.
Amém? Então, volta comigo lá, Mateus 4:12. Eu vou te mostrar aqui, quando começa o ministério de Jesus. Mateus 4:12, olha que interessante. Mateus 4:12. Vamos passear na Bíblia aí que é gostoso. Mateus 4:12 diz assim, olha que legal. Quando Jesus ouviu que João, o Batista, tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver aonde? Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, tá bom? Aí nós vamos lá para o 17, aí tá escrito assim, daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele não saiu pregando salvação, ele não saiu pregando outra coisa, ele saiu pregando o quê? O reino de Deus, o reino que ele quer que se manifeste na terra. Às vezes a gente fica esperando, eu quando morrer vou para o céu, para o reino de Deus. Não, o reino ele é manifesto aqui na terra, através de mim, de você. É assim que ele ensinou. As pessoas quase não pregam sobre isso. Você pode ver, é difícil você escutar sobre o reino de Deus. E quando se prega, é misturado o reino com salvação, com céu, mas não é isso, querido, que a Bíblia está falando aqui. E aí Jesus, ele sai para pregar o reino de Deus. Mas olha que interessante, está falando o seguinte, que ele só sai a pregar esse reino de Deus quando ele escuta que João Batista foi preso. Então escuta só, João Batista, ele foi chamado para anteceder o caminho do Senhor, anunciar que o Senhor Jesus viria, Abre lá comigo, Mateus 3:11. Olha o que João Batista falava. Mateus 3:11. Tenha paciência comigo, a gente vai chegar lá no centro da mensagem, hein? João Batista diz assim, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz paz em sua mão, e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou batizando, mas vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo. E aí o que acontece? João Batista tem um encontro, Mateus 11, abre lá para você entender. Mateus 11, do 1 ao 10. Mateus 11, do 1 ao 10. Diz assim, depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar na cidade da Galileia. João, ao ouvir na prisão, esse João é o João Batista, tá bom, querido? Ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João Batista, o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saía os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito, uma profecia. Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Então deixa eu só te conduzir aqui, olha só. João Batista,
Qual que era a missão de João Batista? Era anunciar a vinda de Jesus. E aí, qual que era a missão? Olha, João Batista, você vai batizando, até que você vai encontrar aquele que vai vir, que não batiza com água, mas batiza com o Espírito Santo. E naquela passagem que eu falei para você, Jesus aparece a João. E ele mesmo diz, tem aquela passagem que os céus se abrem, que o próprio Espírito Santo fala, ó, esse é meu filho amado, aquele que eu tenho prazer. Viu? Acabou a missão de João. O que ele deveria fazer agora? Viu? Procurar, sentar e escutar o que Jesus tinha. Qual que era a próxima missão? Mas a missão de João era só essa. Viu? Até aquele momento. Mas ele não parou de batizar. Jesus saiu para começar o ministério, mas Jesus foi impedido, porque João não parava de batizar. Por que eu estou falando isso? Porque acontece, enquanto ele batizava, existia a dúvida. Será que o Messias chegou? Será que não chegou? Porque se ele foi enviado a anunciar e ele continua batizando, é porque talvez ele esteja procurando. Porque essa dúvida surgiu no coração de João. Você viu aqui no capítulo 11 que João vai preso. E aí ele pede para os discípulos dele, ó, vai até Jesus e pergunta se é ele mesmo o Messias. Porque essa dúvida pairou dentro dele, querido. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente precisa parar e perguntar para o Senhor, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade? Porque tem muitas vezes que a gente acha que a gente está fazendo a vontade de Deus, né? E a gente continua fazendo, e não é a vontade dele. E a gente está impedindo ele de fazer o que ele gostaria. E aí o que acontece com João? Ele vai preso e posteriormente morto. Então o que eu quero mostrar para você nessa noite? Que quando a gente não para entender o nosso propósito, a nossa missão, sabe o que acontece? A gente anda na contramão daquilo que o Senhor tem para nós. E isso muitas vezes nos leva no quê? Prisão, desgraça, morte. E a gente não entende, né? Porque você fala assim, poxa, mas eu sou crente. Poxa, mas eu vou na igreja. Poxa, mas eu prego. Poxa, mas eu faço isso. Poxa, mas eu faço aquilo. E olha a tribulação que está na minha vida. Olha o que está acontecendo. Viu? João Batista pregava. João Batista estava trabalhando em prol do reino. João Batista, na mente dele, ele tinha essa mesma intenção. Ei, eu estou fazendo tudo isso. Eu fui preso. Foi preso. E no final morre. Então deixa eu tirar uma bobagem que as pessoas colocaram na sua cabeça. Que muitas vezes você já cantou. Já cantou aquela música? Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Viu? Quem tem promessa de Deus e não estiver alinhado no propósito com Ele, morre sim. João Batista tinha promessa. Morreu sem ver a promessa acontecer. Viu? Deixa eu te levar além. Sabe aquelas mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito? Tinha a promessa de entrar na onde? Na terra prometida. Viu? Você já leu a Bíblia. Todo mundo entrou? Não entrou. Então quem tem promessa morre. Abel tinha promessa. Morreu. Abraão tinha promessa. Morreu sem ver a promessa acontecer. Sara tinha promessa. Enoque tinha promessa. Noé tinha promessa. Davi tinha promessa. Todos morreram sem ver a promessa se cumprir. Ah, Marcelo, você está com coisa boba. Não estou, abre lá, ó, Hebreus 11, vamos ler? É bom, né, a gente ler, vamos ler, vai, a gente está com tempo, abre lá, Hebreus 11. Hebreus 11, vou mostrar para vocês aqui. Achou aí, querido, Hebreus 11? Aqui vai falar o seguinte, ó, lá em cima, lá fala assim, ó, exemplo de fé. Aí vai falar de todos esses que eu falei para você. E olha o 13, que legal. Diz assim, ó, Hebreus 11, 13. Todos esses quem? Todos esses que eu falei para você, está aí no capítulo, depois você leia. Viveram pela fé. E morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-se
viram-lhe de longe o saudaram, reconhecendo que era estrangeiro e peregrino na terra. Viu? Todos morreram sem ver a promessa acontecer. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Para de ser tonto, de achar o seguinte, viu, eu tenho promessa de Deus na minha vida, eu não morro, eu não desisto, tudo vai se cumprir. Não vai, se você não entender a sua missão, não entender o teu propósito, não saber para que você está fazendo aqui. O que você está fazendo aqui, meu? Hein, João, o que você veio fazer nessa terra, meu irmão? O que eu vim fazer aqui? Vamos viver assim, viu? Eu vim porque eu tenho uma promessa e vou viver em prol da promessa e acabou. Viu? Quem tem promessa morre, irmão. Morre. Para de ser bobo. Ontem eu falei para vocês que nós fomos lá no shopping, né? Dar uma volta, né? E a minha esposa falou assim, amor, entramos numa loja lá, qual que é aquela loja lá? É mais baratinha, amor, que a gente foi? Como que é? Daiser. Entramos lá na Daiser lá e tinha umas cuecas em promoção. E ela falou assim, amor, você está precisando de umas cuecas, que suas cuecas estão meio esgarçadas e tal, né? Aí eu falei assim, só que era de poliéster, né? Eu falei, amor, eu prefiro de algodão, né? E tal. Aí ela, olha que bonita essa, né? Daí eu olhei assim, a cueca P. Ô, irmão, eu não sei você, mas essa pandemia aqui, ó, eu não sei você. Eu falei para ela assim, amor, você quer me agradar, né? Quer dar uma mentidinha, mas, pô, mente uma mentira que me convença, né? Pô, eu acho assim que tem que ser talvez uma extra G, né? Vem com uma M, com uma G, falar que P vai servir, não vai, né? Viu? Então, querido, eu estou falando isso só para ilustrar, viu? Deixa eu falar uma coisa para você, tem um monte de gente falando um monte de besteira aí. Pô, quer falar besteira, mas fala uma besteirinha que convence, não é? Não vamos se deixar ser enganado, porque não dá certo. E a verdade, ela liberta, querido. Não tem jeito como você buscar a verdade e não ser liberto. Domingo passado quem pregou foi o nosso pastor, mas no anterior quem pregou fui eu. E eu falei, como que a gente entende o nosso propósito? Como que a gente consegue entender o que o Senhor tem para nós, queridos? Abre comigo lá, João 14. Esses textos que eu estou falando para você, é legal você marcar, viu? Na sua Bíblia, para depois você meditar. João 14. João 14, 5, 6. João 14, 5, 6 diz assim, ó. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? É uma pergunta. Jesus responde, eu sou o caminho. Lembra que eu falei para você? O caminho, a verdade, a vida, artigo definido. Não existe outro, né? Um dos, uma das, não é é só ele. Como que a gente tem acesso a Deus? Só através de Jesus, não tem outra maneira. O que João fez? Ele começou a duvidar de Jesus. E aí o que acontece? Quando a gente fica nessa de não saber o que Jesus tem para nós, né? Quando a gente falta essa comunicação, essa ligação entre nós e Jesus, a gente anda o quê? Na dúvida, a gente não conhece, a gente não sabe quem é. E aí a gente fala, mas será que isso que estão falando é verdade? Será que esse é o caminho? Será que isso leva? E aí o que acontece? Na dúvida a gente começa a fazer um monte de besteira, foi o que João Batista fez. Isso levou ele o quê? À prisão, à cadeia, à morte. Mas se ele tivesse alinhado com Jesus, ouvindo o que Jesus estava dizendo, ele saberia que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não tem outra forma de ir a Ele. As pessoas inventam várias fórmulas da gente chegar até Jesus. Não tem outra maneira de chegar a Deus a não ser por Jesus. Como é que eu faço isso? Conhecendo Jesus, conhecendo a Cristo. Ah, mas Jesus, Cristo é a mesma pessoa? Não, Jesus é a mesma pessoa com naturezas diferentes. Jesus é filho do homem, Cristo é uma natureza divina. São diferentes, querido. Então a gente, através de Jesus,
Cristo é formado dentro de nós. Lembra que eu falei para você que nós precisamos estar enraizados em Jesus Cristo? E quando a gente está ligado a Jesus Cristo, a gente começa a ser nutrido por Ele. E a gente consegue entender o nosso caminho, o nosso propósito, a nossa vida, o que Ele quer. Abre lá comigo, lá, ó, segundo Colossenses 2. Esse texto a gente precisa ler. Colossenses 2. Cadê onde eu marquei? Colossenses 2, 6, 7. Colossenses 2, 6, 7. Abre aí. Colossenses 2, 6 e 7. Diz assim, ó. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Viu? Essa é a fórmula de você saber o teu caminho, a tua identidade, o teu propósito de vida, enraizado em Cristo Jesus. Por quê? Porque é nele que eu vou buscar o quê? A minha nutrição. A minha raiz vai estar nele e vai trazer tudo aquilo que eu preciso para a minha vida. Se você estiver enraizado em outra coisa que não seja Jesus ou Cristo, desculpa, mas o teu caminho é igual ao de João Batista. É desgraça, é morte, é coisa ruim, porque ele não pode fazer nada por você. Então a gente precisa ter esse entendimento. Abre lá, Filipenses 3, volta um pouquinho para trás. Paulo, sabe o apóstolo Paulo? Ele entendeu isso. Olha que interessante. Filipenses 3, 3. Filipenses 3, 3. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, queridos. Ele diz assim, ó. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na... Alguém que está acordado pode falar? Na carne, viu? O apóstolo Paulo está falando o seguinte, viu? Nós somos aqueles que não confiam na carne, no braço. Olha que interessante, o apóstolo Paulo. Aí, olha só, ele vai falar o seguinte, olha só. Que tremendo, hein? Deixa eu ver aqui. Nossa. 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não tenha confiança na carne. Olha para mim, e eu teria como confiar na carne. E aí ele vai falar o currículo dele. Ele fala assim, ó, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguição da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perca por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, porque perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. É forte isso, hein? Deixa eu falar uma coisa para você. Como é que você vive? Na força do teu braço? Ou na esperança de conhecer a Cristo e se enraizar nele e esperar a provisão dele? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já tentei viver no meu braço. Já tentei usar do meu conhecimento, viu? Da carisma, da boa lábia. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Hoje, querido, sinceramente, eu vivo enraizado, porque eu entendi que eu não tenho capacidade de nada. Eu não tenho capacidade de administrar dinheiro, eu não tenho capacidade de conquistar as coisas, não tenho.
De verdade, eu não tenho. Hoje eu entendi isso. Entendeu? Eu não tenho capacidade mais de viver na carne, na força do meu braço, conquistar na minha sabedoria. Aí eu prefiro viver igual Paulo. Falo assim, não, viu? Até agora, tudo que eu sabia, eu prefiro achar que não vale de nada. Eu quero prosseguir e continuar a prosseguir a conhecer a Cristo. A quem, se eu me enraizar, vai ser aquele que vai me prover todas as coisas. É assim que funciona a nossa vida. Sabia? Você acredita nisso? É assim, querido. Estava falando para minha esposa, viu? Eu não gosto de expor a minha vida aqui, mas eu vou expor para que Cristo seja exaltado, querido. Essa semana aqui, sabe, eu falei para a Elaine, a minha oração é o seguinte, Elaine, hoje a minha profissão, eu sou advogado. Eu vivo só disso. Eu abandonei tudo que eu sabia. Os meus negócios, hoje eu vivo extremamente disso. O meu registro de advogado saiu em setembro. Vai fazer 1 ano que eu advogo. Vai fazer 1 ano, querido. Eu vivo só disso. Ah, Marcelo, mas você fez network, você fez propaganda. Eu não fiz, querido. Não faço, não tenho condição de fazer, não posso. Sou impedido porque a categoria da minha profissão impede a gente de fazer propaganda. E aí, sabe o que acontece? A minha oração todo dia de manhã é o seguinte: Senhor, sopra o meu nome, porque eu não sou capaz. E deixa eu falar uma coisa para você, os clientes aparecem do nada. O João trabalha comigo. Você vê lá, o João fala assim, quem que é? Não sei, João, apareceu aí, falou que é indicação. Não sei, querido, viu? Aparece um de lá, aparece outro de cá. Eu falei para a Elaine, essa semana, né, ia ter o feriado. E eu estou bem regradinho com as minhas contas, eu falei assim, poxa, senhor, vai ter um feriado, né? Poxa, já precisou se entrasse um dinheirinho extra para a gente poder gastar, né, na segunda, na terça, né, fazer um negócio diferente. Orei assim, querido, dependendo do favor imerecido, porque eu sei que eu não tenho capacidade. Me ligou um cara na segunda-feira, doutor Marcelo, sim, viu, eu estou precisando fazer um negócio assim, 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 me indicaram o senhor, né? Vou me indicar, mas quem que foi? Ah, fulano de tal. Eu falei, fulano de tal? Que é amigo de ciclano, Tá bom, o que você quer vir? Não, eu quero ir no seu escritório. Eu falei, então traga os papéis aqui, tal. Chegou lá, querido, o doutor, assim, assim, assado. Tá bom, querido, eu faço isso é tanto. Como que eu pago? Me dá uma entrada, eu te faço o restante parcelado. Tá bom, amanhã eu passo e te dou a entrada. Falei assim, foi embora, né? Não quis nem assinar a procuração, nada. Falei, viu, acho que eu estou na oficina do meu pai. Doutor Marcelo, estou aqui na frente da sua casa com o dinheiro aqui para te entregar. Da entrada da ação, falei assim, verdade, peraí, liguei para a Bela. Bela, desce lá no portão, pelo amor de Deus, pega já o dinheiro da mão desse homem. Não é? Falei, mas e a procuração? Não, depois do feriado eu venho aqui só para o senhor já ir dando andamento. Desse jeito, querido. Sábado, estava na minha casa de manhã cedo, preparando a administração, nervoso com o Gabriel, tudo sujo de leite. Entendeu? Além de fazer a administração, tive que limpar o quarto, que ele lambuzou de leite. Tocou o telefone. Doutor Marcelo, sim. Aqui é fulano de tal, de Cosmópolis. Eu estou com um problema assim, o senhor milita nessa área? Sim, minha especialidade. Então, a minha sobrinha advogada tem um escritório no Cambuí, chama Mônica, indicou o senhor. Falei, Mônica? No Cambuí? Eu não sei quem que é. Assim, assim, assado, o senhor pega tanto. Tá bom, vou fazer um pix para o senhor, na segunda-feira eu vou aí. Querido, se você falar que é capacidade do ser humano, para, meu, desculpa, mas não é. Viu, deixa eu falar uma coisa para você, não tem 1 ano de advocacia, toda hora eu ligo para o Dr. Douglas, eu falo assim, ai meu Deus, eu vou ligar de novo para o Dr. Douglas, vou começar a ligar para a Ju agora, estou perdendo a vergonha, Ju. Os caras é fera, estou começando, mas toda hora, Dr. Douglas, o que eu faço? E tal, eu vou ter que começar a dividir os honorários, porque o Dr. Douglas fala, não, faz assim, me apresenta as pessoas e vai abrindo o caminho, viu, um pai para mim. Por quê? Porque eu não sei, não é na força do meu braço, é o Senhor que vai todo dia nos abençoando com as coisas que a gente quer. É igual, viu, quando a gente entende isso, a vida fica fácil, querido. Fica fácil, Douglas. Viu, fica fácil, quando a gente entende que quem nos sustenta é Cristo, se a gente se enraizar nele, fica fácil. Preocupação, viu, não estou nem aí. Viu, Covid, terceira onda, terceira guerra mundial, o gás, a gasolina, e daí? Se eu estiver enraizado em Cristo,
eu estou tranquilo, eu não preciso temer, não preciso me preocupar. É isso que o apóstolo Paulo está falando nisso daqui. Mas a gente insiste em fazer o quê? Igual João Batista, se preocupar com tudo. Se preocupar com tudo, menos com aquilo que ele quer nos mostrar. Eu vou te mostrar agora, quer ver? Abre lá, ó, Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Eu não vou me alongar, tá bom, querido? Pode ficar tranquilo. Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Amém. Acharam aí? Vamos lá, ó. Lucas 10, 38. Diz assim, ó. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Viu? Olha que ensinamento tremendo. O Senhor está na casa de duas irmãs, irmã de Lázaro. Duas situações, duas irmãs. Uma se senta aos pés de Jesus para escutar o que ele tinha para falar. A outra, com preocupação em servi-lo, começa a preparar as coisas. E deixa de escutar o que ele tem para falar. Viu? Quantas vezes a gente se preocupa com tantas coisas e a gente não tem coragem de parar para ouvir o que ele tem para falar para a gente? Não é? Ah, mas eu estou trabalhando para o Senhor. Ah, mas eu toco, eu danço, eu ministro, eu faço, Viu? Ele está falando o seguinte: por que você está ocupado com tantas coisas, quando uma só lhe é necessário? Sentar e ouvir o que eu tenho para falar. Uma só é necessário. Olha o texto, diz o seguinte, ó, no 40. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E o que ela teve que fazer? E o que, João? A NVI está escrito assim, ó. Fala aí, o que é? Isso, até aí, ó. Não, só até aí. É a mesma coisa, a NVI diz assim, ó. E aproximou-se dele. Viu? Quem se aproxima de alguém é porque está longe, meu irmão. Ah, eu vou falar um negócio pro Jean, eu vou ter que ir até aí, Jean. Vou me aproximar de você. Marta estava tão ocupada fazendo o quê? As coisas para o Senhor, que não tinha tempo de estar perto ao ponto de escutar o que ele tinha para falar. Hoje, a gente se preocupa em fazer tantas coisas para o Senhor, e é lícito, mas a gente esquece de sentar e ouvir o que ele tem para falar para a gente. Porque quando você escuta o que ele tem para falar para você, você se adianta em tudo. O favor merecido dele começa a se manifestar na nossa vida. Por quê? Porque nada é mais importante do que estar na presença dele, escutar o que ele tem para dizer. Como é que você vai saber a sua missão? Você acha que eu vou falar para você? Você acha que o pastor Gil vai falar assim: Elaine, a sua missão é essa, vai e faça isso? Não é assim, querido. Você vai descobrir isso em Jesus. Quem sabia o que João Batista ia fazer? Ninguém. Era Jesus que foi instruindo. As coisas foram acontecendo assim. Mas a gente se ocupa, não é? A gente se ocupa com várias coisas. E o favor de Deus, a gente deixa de lado, né? Olha que interessante. Abre lá. João capítulo 12, 1. Eu vou te mostrar uma coisa que eu descobri e fiquei chocado.
Eu fiquei chocado. Porque assim, duas mulheres, uma sentou para escutar e outra ficou trabalhando em servir, fazer. E quando a gente age dessa maneira, as preocupações, batem na nossa vida. As preocupações das coisas, né? Jesus estava lá, o que eu vou fazer? A preocupação, tem gás, tem comida, o que ele gosta de comer? Olha só que desnecessário, querido. E a gente começa. Quando a gente começa a viver na força do nosso braço, a gente começa atrás do dinheiro, atrás das coisas, atrás do serviço, atrás de tudo. E a gente esquece que a nossa previsão vem de quem? De Jesus. Colossenses nos ensina, se estivermos enraizados naquele a quem nós somos ensinados sobre ele, ele vai ser o quê? A nossa nutrição, vai nos suprir de todas as formas. O apóstolo Paulo falou isso, falou assim, eu tenho PhD, eu sou estudado, eu conheço tudo, mas eu preferi esquecer tudo isso. Toda a minha sabedoria eu deixo de lado, porque eu quero viver através de Cristo, do teu favor imerecido, da tua graça. Ele descobriu isso, e é aí que acontece. Quando a gente descobre isso, a nossa vida se transforma em paz, em descanso, em tranquilidade. E eu vou te mostrar isso. João capítulo 12, 1. Deixa eu abrir aqui. João 12, 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim, 6 dias antes da Páscoa. Quantos dias? 6. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, quem que estava servindo aqui? A Marta. É aquela mesma Marta. Você está entendendo? Jesus tinha ressuscitado Lázaro. E aí o que acontece? Jesus está na casa de Lázaro tomando uma refeição. E ela está como? Agitada, preocupada em servir, em fazer, certo? Continuando. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Deixa eu te situar aqui, Essa Marta e Maria é a mesma daquela outra visita, Não é a mesma visita, tá bom, querida? É outra visita, tá? Jesus já tinha ido aquela vez, já tinha chamado a atenção de Marta, e aqui é outra visita, tá bom? Nessa segunda visita, Maria é mais extravagante. Além de aquele dia ela estava sentada ouvindo. Depois de muito ouvir do Senhor, ela chega nessa segunda visita e ela fala o seguinte: eu vou pegar o mais puro perfume e vou quebrar nos pés dele. Lavou os pés dele, passou aquele perfume e enxugou com os cabelos, correto? Aí diz assim, mais um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, olha que legal: deixa em paz, que o guarde para o dia, Deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão, tá? Então o que acontece? Jesus está falando o seguinte: deixa ela em paz. Isso que ela está fazendo é para o meu sepultamento. Ela estava ungindo Jesus para o sepultamento. Por que acontece? Naquela época tinha uma tradição seguinte, Não é igual a gente morreu e enterrou. Não, lá morre, os caras preparam o corpo com ervas, com unge, para ficar cheiroso, para ficar vários dias. Porque o que acontece? O corpo não podia ser enterrado antes do 3º dia, porque tinha tipo uma lenda dizendo o seguinte, que até o 3º dia o espírito podia voltar no corpo e a pessoa ressuscitar. Por isso que Jesus ressuscitou só a partir do 3º dia. Então o que as pessoas faziam? Ungia, limpava e tal o corpo para ele ficar ali velando. E aí o que acontece? Jesus está falando disso, ela está ungindo o meu corpo para o meu sepultamento, deixa ela. E aí eu falo para você, aonde que ela ouviu disso? Aonde ela ouviu que ela precisava ungir o corpo de Jesus para o sepultamento dela? Aquele dia que ela sentou para escutar.
Marta estava preocupada com isso? Marta estava preocupada com tudo na vida, tudo. Mas as coisas do que o Senhor está fazendo, o que Ele quer para nós, a gente não escuta, não é? Eu escutei uma história essa semana, um cara pregando, ele falando assim, viu? Jesus chega e fala para o cara o seguinte, João, eu quero te dar R$1 bilhão, tudo bem? Aí você fala para ele assim, peraí, eu até aceito, mas esse 1 bilhão, eu só aceito se você me der o carro do seu Marcelino, que é o meu pai, uma Zafira, não é? Porque aquela Zafira é 7 lugar, automática, e a Chevrolet é um dos melhores carros. Então eu só vou aceitar esse 1 bilhão se o senhor me der essa Zafira, porque é o meu desejo. Você pode falar, nossa Marcelo, que estranho. Mas todo dia, eu e você, nós fazemos isso. Olha a grandeza de quem é Jesus, de tudo que Ele pode nos dar. Mas a gente fica assim, não, eu só aceito tudo isso se o Senhor fizer a minha vontade. Qual que é a minha vontade? Um salário melhor. Qual que é a sua vontade? Não, é passear. Qual que é o seu salário? É pagar todas as minhas contas. Qual que é a sua vontade? Não, é ter um carro melhor. A gente faz todo dia isso com Jesus. A gente esnoba o que Ele quer nos dar e a gente pede coisas tão ínfimas, tão pequenas. Por quê? Porque a gente não conhece esse Jesus de verdade, querido. Por quê? Porque a gente não senta para escutar. Viu, deixa eu falar uma coisa para você, isso que a gente está estudando aqui, viu, não é qualquer lugar que você vai escutar isso daqui, querido. Porque as pessoas estão tão ocupadas em fazer tantas coisas, que assim, viu, vamos chamar o fulano para cantar, vamos chamar o ciclano para pregar, vamos fazer evento, vamos fazer não sei o que lá, vamos fazer não sei o que tem. Entretenimento. Poucas são as pessoas que sentam para escutar, para ouvir, o que o Senhor está fazendo, o que Ele quer, qual que é meu propósito, o que eu posso fazer. É difícil, queridos. Esse tipo de palavra, desculpa, mas não enche igreja. Mas salva vidas, viu? Dá propósito, muda história. O que você quer viver nessa vida? Uma vida extraordinária ou uma vida qualquer? Eu decidi que eu quero viver o extraordinário do Senhor. Amém? Vamos lá agora, ó, Marcos 14:1. Volta aí, Marcos 14:1. Estou terminando, não vou me alongar. 5 minutinhos eu acabo. Marcos 14:1. Marcos 14:1. Todo mundo achou aí? Amém, né? Vamos lá, ó. E diz assim, ó. Faltando apenas... Quantos dias está escrito aí agora? 2. Lá faltava 6. Olha só o que Maria está fazendo. Há 6 dias atrás da morte de Jesus, ela ungiu os pés, correto? Agora aqui faltam 2 dias. E diz assim, faltando apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Entrando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, tá? É uma casa desconhecida. O leproso, aproximou-se dela certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Naquele lá ela ungiu os pés, agora ela está ungindo a cabeça, correto? 4. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque esse desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. A mesma conversinha de sempre, né? E arrependiam-se severamente. Aí Jesus fala, deixe em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando, ela praticou uma boa ação comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los, sempre que os desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Correto? Agora vai comigo no 16, Marcos 16. Aqui Jesus já está morto. Já morreu. (16, 1). Quando terminou o sábado,
Jesus já tinha sido sepultado sábado à tarde, muito rápido, né? Maria Madalena, não é a mesma Maria, tá, querida? É outra Maria. Maria Madalena, Maria Salomé e Maria, mãe de Jesus, as 3 Marias, viu? Enterraram Jesus sem preparar o corpo, no sábado. Elas falaram assim: olha, a gente tem que servir o nosso mestre, nosso Jesus. Vamos comprar especiarias, óleo e vamos lá ungir o corpo. Vamos preparar o corpo. É isso que vai falar aqui. Acompanha comigo, olha lá. Compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o haviam posto. Deixa eu falar uma coisa para você. Perder o time. Tem gente que perdeu o time. Perdeu o time. Acha que está fazendo algo bom para o Senhor. Acha que está trabalhando para o Senhor. Eu vou comprar especiarias e vou preparar o corpo, eu vou ungir. Ô irmão, Jesus já tinha ressuscitado. Quem que ungiu o corpo de Jesus? Maria, irmã de Marta. Por quê? Porque ela se assentou e escutou o que Jesus tinha para dizer. Quando a gente senta e escuta o que Jesus tem para dizer, a gente se antecipa. Ele revela coisas que ele não vai revelar para todo mundo. Não vai, querido. Quando a gente se aproxima de Jesus, para conhecer esse Jesus, viu? Fala assim, ó, eu não estou nem aí com os meus problemas, eu não estou nem aí com o que tem que fazer, com o que vai acontecer. Eu vou sentar e eu vou escutar. Senhor, o que o Senhor tem para o meu futuro? O que o Senhor quer que eu faça? Me mostra o caminho. Porque o que acontece, querido, quando Jesus começar a falar com você, Ele vai te prover todas as suas necessidades. Você acha que aquela mulher era uma mulher rica, meu? 300 denários, os cara fala que era o salário de um ano. Dr. Douglas, que ganha 50 mil reais por mês, quanto que é um salário de um ano desse homem? Já pensou ele chegar e depositar em um ano de salário? Você acha que foi do nada? 2 vezes ela fez isso. Por quê? Porque ela escutou o que ele tinha para falar. Marcelo, como é que eu faço isso? Quando você para de tentar fazer as coisas para o Senhor e você primeiro precisa escutar para entender o que Ele quer para a sua vida. Viu? Eu por muito tempo trabalhei, fazia isso, fazia aquilo e tal, achando que estava fazendo por Jesus, mas a gente não está fazendo por Jesus. Olha, gente, estou dando trabalho, né? Mas eu vou ficar de pé, não vou sentar mais. Viu, queridos? Quem escuta Jesus, quem se enraiza nele ao ponto de falar assim, olha, eu não me preocupo mais com nada. Eu me preocupo em escutar o que Ele quer de mim. O que Ele quer que eu faça, porque se eu não fizer o que Ele quer que eu faça, Ele vai levantar outro, e eu não posso perder o time, eu não quero ficar para trás, eu não quero deixar de viver uma vida extraordinária, lutando na força do meu braço, atrás das minhas conquistas, viu? Atrás do que eu tanto quero, atrás das coisas que eu acho que são ideais para mim. Eu não quero isso, eu quero sentar e escutar. Senhor, é tão mais fácil. Você viu como foi fácil para ela? Chegou 2 vezes, eu tenho certeza que o Senhor deu toda a estratégia para ela. Falou, olha, você vai em tal lugar, vai ter condições, pega isso daqui, faz isso. Unge o meu corpo, me prepara, antecipa aquilo que o pessoal acha que vai fazer por mim. Ô meu irmão, na hora que elas chegaram lá, Jesus já tinha ressuscitado. Viu? Jesus já não estava mais ali. Às vezes é eu e você chegando, né? Ô João, vamos fazer aquele negócio lá, cara. Irmão, às vezes a gente perdeu o time faz tempo. Jesus nem está mais nessa. Jesus já está em outra. Como é que eu sei o propósito de vida, Marcelo? Perdendo o time? Para, a gente precisa o quê? Conhecer quem é Jesus, se enraizar em Cristo, conhecer as verdades, e eu tenho certeza que você não vai precisar mais temer o dia de amanhã. Se você acordar amanhã e escutar a notícia, olha, a terceira onda chegou, olha, a terceira guerra mundial estourou,
Marcelo, o que eu devo fazer? Nada. Continue servindo a Cristo. Continue escutando a Ele, acreditando nas verdades dEle. Só isso. E Ele vai prover todas as coisas na sua vida. Não se preocupe mais com coisa alguma. Acredite no favor imerecido dEle. Tem um livro que eu gosto demais, o livro de Ruth. Tem até uma passagem lá, né, que a gente usa para colocar nos cartões de casamento. Eu não sei se agora né, porque eu já casei já tem um certo tempo, mas a gente colocou no nosso. Lembra, Elaine? Que a gente escreveu aquele versículo de Ruth, né? Aonde você for, eu irei, não é? Você que não me cumpra aquele versículo que você vai ver. Mas, queridos, Ruth, ela se deparou numa situação totalmente terrível. O marido morreu, tempestade, viu? Acabou o dinheiro, viu? A mulher ficou assim, sem nada. E ela ouviu falar de Deus. E ela falou assim, não, eu vou buscar nele o favor dele. O Senhor colocou um homem na vida dessa mulher, Boaz. E aí diz o seguinte, que ela não tinha dinheiro para nada. E ela ia nos campos, pegar o quê? As espigas que as pessoas iam colhendo. Então ficava uma ou outra pro chão, ou aquelas podres. E ela ia atrás, pegando aquilo lá. Esse homem chega e fala o seguinte para ela, viu? Eu fiquei sabendo de tudo o que aconteceu com você. Faz o seguinte, anda atrás do meu terreno, você ande dentro do meu terreno. Eu darei ordem aos meus servos, para toda vez que eles forem apanhar, ele deixar espigas para você catar. Quando você sentir sede, você vai se dirigir até os potes de água dos meus servos, e você vai beber junto com eles. Tá bom? Ela, o que eu fiz para merecer isso? Escutou a voz dele. Viu, deixa eu falar uma coisa para você. Você fica aí se preocupando, o que colher, o que comer. O Senhor Jesus, Ele vai providenciar tudo na sua vida. Pessoas para te favorecer, pessoas para fazer as coisas acontecer na sua vida. Tudo vai acontecer. Mas como que pode acontecer? Não se preocupe. Deus vai preparar uma situação que vai te favorecer e que as coisas vão acontecer na sua vida. Você acredita? Você acredita? Viu, deixa eu falar uma coisa para você. Esses dias eu estava falando, né? Falei assim, Senhor, eu tive que vender o carro que eu tinha, carro bom, né? Para que eu pudesse terminar um negócio que eu estava fazendo. E aí o que acontece? Eu falei assim, eu preciso só ter um carro mais ou menos para minha esposa usar, né? E tal. E aí eu me apeguei e falei assim, Senhor, eu não tenho um carro bom para usar. Eu estou precisando tanto de um carro bom, né? Só que eu falei para ele, só que eu não tô sem condições agora de comprar um carro bom, né? E aí imaginei alguns carros, né? E não que a gente é invejoso, mas falei, olha o Dr. Douglas, né? Um Corolla tão bonito, né? Tá bom que ele, viu? Tá bom que ele é, viu, advogado há tantos anos, né? Eu tô começando, mas sei lá, né? O senhor podia dar uma força, né? Aí sexta-feira, cara, eu saí para atender um cliente, fizemos um negócio lá, o cara falou assim, vou dar meu carro para você fazer a minha ação. Aí me deu um Corolla. Parado aí na frente, fiz questão de vir com ele, viu, doutor? Desculpa, é mais novo que o seu, viu? Mas tá aqui, ó. Viu? De verdade, querido, se eu fosse atrás para mim tentar comprar, eu não ia conseguir. Por quê? Porque o Senhor coloca as pessoas para nos favorecer. Se você visse a situação que esse carro chegou na minha mão, da maneira que chegou, você vai falar, Marcelo, não é possível. É possível, através do favor imerecido. Então, a gente não pode duvidar do que Deus pode fazer pela gente. Não pode, querido. Mas a gente precisa entender. Como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou andar? Atarefado com as coisas desse mundo? Ou eu vou me sentar e me deleitar naquilo que Jesus é, o que Ele pode fazer na minha vida? Você que escolhe. Como é que você quer se relacionar? Como Marta ou como Maria? Se você decidir andar como Maria, eu tenho certeza que você vai se antecipar a todas as coisas que Ele está fazendo. Você acredita? Então fica de pé para a gente adorar e louvar a esse Deus maravilhoso.